Pessoal, eu estou à procura de um homem. Não é que eu quero que ele chegue e termine a minha obra, não. Mas eu também não quero um homem que vai vir pra cá pra ficar vivendo das minhas custas, não. Tipo, que não eu tô vendo muitos homens e... Ah, mas ela quer um homem pra vir terminar a obra dela. Eu não quero isso não, pessoal. Se puder me ajudar, bom. Se não puder, ok. Mas quero um homem que também trabalha. Eu vou trazer um homem pra vir morar comigo pra viver nas minhas custas? Que nem muitos tá querendo. Não. Da mesma forma que vocês não querem uma mulher encostada em vocês, eu também não quero um homem de jeito. Tem homem que casou aos 25, se separou aos 34 e hoje, aos 40, ainda está pagando por uma decisão que levou 5 minutos para tomar. Isso não é ficção, isso é estatística. Deixa eu ver, o molecote, ó, chamou e tal. Só falar? Sim, amigo, bora outra. O moleque é desenrolado, viu? Não tem medo não, mano. Atitude, ó, chegou de novo, ó. Essa menina achava que era solta. Eu acho que ela não quer você, não. Não. Essa menina quer não. Depois vocês falam que os caras não têm atitude, ó. Olha pra câmera lá. Agora. Vai dar certo, ó. Eu não consegui ficar sem falar contigo. Pode te dar um beijo? Dá um beijo? Olha, não quero. Eu não quero. Por isso que o boy não chega em vocês, ó. Porque vocês não gostam de boy com atitude, não. Ô, molecão, agora vai. Qual é seu nome? Amanda, prazer, Guilherme. Tá solteira? Solteiro? Entendi esse final. Sim, mas indisponível. Indisponível. Tô de boa. Tá de boa. Tá vendo? Não quer o cara, mano. Não quer. Se parada é essa, vocês não gostam de homem com atitude, que chega, que tem a lábia. Fala, ué. Molecão aí, pique Neymar, mano. Neymar no Santos, 2012. Olha agora. Outro fora, existe não, mano. Pelo amor de Deus, ninguém vai querer esse cara, velho. Ninguém vai querer, mano. A outra, vai pra cima. Bota o Ronaldo Fenômeno pra jogar a vida. Quer não. Ninguém quer. Ele beija ela e eu beijo você. Pronto. Quatro é pá, também não quer. Não, desiste, vocês mulheres não querem macho não. Em 1980, o custo médio de construir uma família era proporcional à renda de um único adulto. Hoje, em 2026, essa conta simplesmente não fecha mais do mesmo jeito. E ninguém te avisou disso na escola. Ninguém te avisa disso em lugar nenhum. Não existe homem nesse país ou ninguém mais quer pegar ninguém na planta. Vocês vêm acompanhando a quantidade de vídeos de mulheres falando que não existem mais homens, quem casou, casou e tudo mais, mas aí eu fico refletindo. Será que essa mulher ou esses conjuntos de mulheres não está mais disposta a pegar um homem na planta e construir junto com ele? Seja, por exemplo, você ajudar esse homem a se vestir bem, ou tornar ele um pouquinho mais bonito, ou ajudar ele a se alimentar melhor para a pele ficar mais bonita, sabe assim? Ou então ser um refúgio, uma paz para este homem, para ele conseguir guinar a carreira dele? Eu não posso deixar de falar que você, homem, que receber essa mulher de presente, que vai estar do seu lado, que vai construir com você, você não utilize toda a consultoria dela para depois você, meter o pé para procurar uma pessoa melhor, mais perto da entrega deste apartamento lá da planta que a gente está falando no início. Então é isso, às vezes eu acho que é uma nova geração que não está disposta a ver os bastidores, a conhecer um lado que ainda não está pronto realmente. Está reformando aquela casa que você fala, o prédio subiu, mas ainda falta muita coisa. Falta comprar os móveis, falta decoração, falta muita coisa, mas eu estou disposta a estar aqui com essa pessoa, construindo isso que daqui a 10 anos vai fazer muito sentido, sabe? E se eu te disser que o problema nunca foi não querer se comprometer? E se o problema for que o compromisso, hoje, custa mais do que promete entregar? Você já parou para pensar nisso com frieza? Ou só sentiu o peso sem entender de onde ele vinha? Ei, mãe, tu caiu do céu, foi? Não, por quê? Porque tu parece um cocô de pombo. Mulher que posta foto todo dia mostrando a bunda, quem que ela vai atrair? Não vai vender porra nenhuma, mesmo se ela faz um OnlyFans, entendeu? Não vai vender. Esse público que você quer atrair? Não. Então, quais ambientes, qual tipo de roupa, como eu vou me comunicar, com quem que eu vou andar? Meus comportamentos, tudo. minha atitude, o que eu mostro. Tudo, tem que estar girando. Prosperidade e segurança. Excelente. Eu tenho que ver em você isso.
Existe um tipo de solidão que não é estar sozinho. É estar acompanhado, mas se sentindo cada vez mais invisível dentro da própria vida. Muitos homens vivem isso todos os dias. E a maioria nunca disse essa frase em voz alta para ninguém. Não adianta. O homem pode ter a mulher mais foda, mas ele sempre vai lá cutucar a esquisita. Bom dia. O que é que tá achando do São João? Tá uma maravilha. Agora, homem, tem não. Os homens bonitos que tem são casados. Os outros gostam do mesmo sexo, né? Aí as mulheres solteiras ficam como? Sem dançar, porque os homens casados estão com as mulheres e os outros estão com o mesmo sexo. Então tem muita mulher solteira, pouco homem, os homens que tem. Os homens que tem estão com outros homens, então as mulheres estão dançando sozinha. Os países com maior índice de bem-estar masculino hoje não são os que têm mais casamentos. São os que têm mais liberdade de escolha, com informação de verdade. Isso muda tudo o que te ensinaram sobre sucesso na vida adulta. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Meninas, homem horroroso, pobre, feio, não pega não, tá? Ah, é? Não. Imagina criar uma filha por 20 anos pra ela vir igual você, assim. Mas meu pai me ama. É, seu pai te ama, seu pai te odeia, vagabundo. Mano, arregaçou a coitada, mano. Mas é aquela lei, rapaziada. Você que é mulher e você chama um cara de pobre, de sei lá o quê, e esse xingamento é o mesmo xingamento que você chamar uma mulher de vade, de vaga, de promíscua, sem pai. É o mesmo xingamento pro homem. Agora, falou, vai ter que ouvir. Essa é a lei da rua. Pegou pesado? Pegou, mas fazer o quê? A rua ensina. Red Pill! Vai lá! Solteirona, vai isso! Chamou ele de Red Pill. Isso! Cada uma, mano. Ó. Isso! Casado e um corno em casa, é isso! É, tá de brincadeira, mano. Caralho, é casado. Nossa, humilhou ela, rapaziada. Mas é isso, mano. Se em casa não ensinou, a rua ensina. Que na rua não tem essa. É assim. Falou, tem que ouvir. Existe uma cena que se repete, com pequenas variações em milhares de casas Brasil afora. Um homem de 30 e poucos anos chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Ele janta, troca poucas palavras, olha o celular, vai dormir. No dia seguinte, tudo se repete. Ele não é infeliz o suficiente para dizer que está mal, mas também não é feliz o bastante para dizer que está bem. E se alguém perguntasse, você faria tudo de novo? Ele hesitaria antes de responder. Essa hesitação é o assunto de hoje. Por muito tempo, a narrativa sobre relacionamentos e casamento foi simples, quase automática. Você cresce, conhece alguém, constrói uma vida junto, forma família, e isso é, por definição, o auge da realização pessoal. Essa história funcionou bem durante décadas porque as condições ao redor dela também funcionavam. Um salário sustentava uma casa. Um emprego durava uma carreira inteira. As regras do jogo eram claras, previsíveis, estáveis, mas o mundo que sustentava essa história mudou de forma tão silenciosa que quase ninguém percebeu o tamanho da transformação até ela já estar completa. Hoje, embora em 2026, um homem que decide se casar entra num contrato de vida que carrega peso emocional, peso financeiro e peso jurídico simultaneamente. E boa parte disso ele só descobre depois que já assinou. Não estou falando de pessimismo, estou falando de informação, porque existe uma diferença enorme entre desistir do amor e simplesmente decidir entrar nele de olhos abertos, sabendo exatamente o que está em jogo. Gente, eu sou mãe solteira e não me envolvo com um cara que tem filho, pelo seguinte motivo. Porque você imagina, eu já tenho meu filho, já tô criando meus filhos, e aí me relacionar com um cara que já tem filho, que vai começar, os filhos dele vai começar a brigar com meu filho, eu não vou aceitar. Se meu filho for brigar com os filhos dele, ele também não vai aceitar. Então, meu relacionamento vai virar o quê? Um caos. E não é isso que eu quero. Então, eu só escolho o homem que não tem filho pra se relacionar comigo. Porque também eu não tenho a obrigação de ficar ajudando
Tipo, homem que já tem filho, cuidar dos filhos dele. Porque imagine, porque sempre sobra pra mulher. Ele vai trazer o filho dele aqui em casa, quem vai ter que cozinhar é eu, pra fazer comida pra essa criança, entendeu? Se brigar com meu filho, eu vou ficar muito brava, porque eu não vou aceitar outra criança batendo, brigando com meu filho. E no final, madrasta nunca tem razão. Você, que é mãe solteira, assim igual eu, já teve essa experiência de se relacionar com um homem que já tem filho e se lascou? Ou não, é de boa? Vocês acham que eu devo investir nesse relacionamento? Porque tem um cara que tá atrás de mim, gente, e ele já tem 4 filhos. Um com cada mulher. Não mora com ele, mas você imagine. Observaram a fala dessa digníssima? O que me chama a atenção é que ela quer se relacionar com um cara que não tem filho e não quer um homem que tenha filho. Mas um ponto a ser levantado aqui. Ela tem filho e as mesmas demandas que ela disse que não quer pelo fato do cara ter filho, ela quer entregar pro cara que não tem filho. Ou seja, ela quer um cara que não tenha filho para o cara ter que assumir as responsabilidades dela e com o filho dela. É aquilo que eu falo. Se você tem filho, você deve se relacionar com homens ou mulher que já tem filho, porque um vai entender o mundo do outro. Agora, você acha justo você se relacionar com um cara que não tem filho e colocar nas costas dele uma responsabilidade o qual não é dele? É aquilo que eu falo, o homem, ele sabe o que ele quer pra vida dele. Se ele quiser se enfiar num relacionamento com uma mãe solteira, aí é um problema dele. Mas nós estamos aqui pra fazer você pensar, você analisar. Será que vale a pena eu investir meu tempo, a minha energia, o meu recurso em um filho que não é meu? Será que vale a pena? Será que vale a pena o esforço só pelo fato de eu ter uma intimidade com uma mulher ou ter uma companheira? Será que vale a pena? Aí você tem que julgar se vale ou não. Mas essa mulher aqui é uma mulher oportunista. Pelo fato dela não querer um cara com filho, mas ela quer entregar o filho dela para os outros. Aí é bem complicado, né, minha querida? E você, meu caro? Qual a sua opinião com relação à fala dessa digníssima aqui? Que diz que não quer um homem com filho, mas ela quer se relacionar com um homem que não tenha filho para o cara ter a responsabilidade de pai com o filho dela. Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando essa ideia por lá. Eu ouço muitas mulheres que chegam para mim e falam assim: ai, Márcia, não tem homem bom mais. Os homens bons já estão casados, já morreram ou ainda estão para nascer. Será? Será que realmente não existe homens bons por aí? Com base nessa pergunta, eu tenho outras 3 questões para você refletir a respeito deste homem bom. Você reconhece esse homem bom quando encontra? Segundo, você consegue conquistar esse homem bom quando você encontra? E a terceira e principal delas, você consegue permanecer ao lado desse homem bom? Sabe por quê, minha querida? Esse homem é posicionado, ele sabe muito bem o que ele deseja. Ele quer paz, quer passear, quer desfrutar. Ele não quer uma mulher competidora, não quer uma mulher julgadora e nem uma mulher dizendo o que ele tem que fazer e como ele deve fazer as coisas. Portanto, antes de falar que não existe homem bom, que tal você responder essas 3 perguntas para você mesma? Tem lugar para um homem bom do seu lado? Pense no seguinte cenário, bem simples, quase banal. 2 jovens se conhecem, se apaixonam, decidem morar juntos. No começo, tudo é leveza. Eles dividem contas, dividem sonhos, dividem silêncios confortáveis no sofá. Até aqui, nada de errado. O problema não está no amor em si. Ele continua sendo, provavelmente, a experiência humana mais valiosa que existe. O problema está nas estruturas ao redor desse amor. Custo de moradia disparado, instabilidade profissional constante, jornadas de trabalho que roubam tempo de qualidade, além de um sistema legal que, na maioria dos países, incluindo o Brasil, foi desenhado numa época completamente diferente da atual e que muitas vezes não acompanha a velocidade das mudanças sociais recentes. E aqui está algo que quase ninguém fala abertamente. O risco financeiro de um casamento que termina mal, hoje, é significativamente maior para os homens em determinados contextos. Pensão, partilha de bens, guarda dividida, processos que se arrastam por anos. Isso não é uma opinião extremista, é uma realidade jurídica documentada em diversos levantamentos. E quando um homem começa a enxergar esse risco com clareza, ele não fica com raiva de ninguém em específico. Ele fica com medo. Medo de comprometer uma vida inteira de trabalho numa decisão que, estatisticamente, tem alta chance de não durar. Só que existe uma segunda camada nessa história, talvez ainda mais profunda que a financeira, a camada emocional. Porque o homem moderno cresceu ouvindo que precisa ser provedor, protetor, estável, presente.
e, ao mesmo tempo, aprendeu a esconder qualquer sinal de fragilidade. Ele carrega peso, mas não tem onde apoiar esse peso. Ele constrói relacionamento, mas muitas vezes não constrói vínculo verdadeiro, porque nunca aprendeu a expressar o que sente sem parecer fraco. E é exatamente por isso que tantos homens relatam uma sensação estranha dentro de relacionamentos supostamente bem-sucedidos, a sensação de estar performando um papel em vez de estar realmente vivendo uma conexão. Imagina agora essa cena. Um homem de 38 anos, casado há 10, com 2 filhos, casa própria, carro na garagem, tudo aquilo que a sociedade define como ter dado certo. E ainda assim ele se pega à noite perguntando baixinho para si mesmo se aquilo tudo realmente valeu o preço que pagou. Não é ingratidão, é clareza. Uma clareza dolorosa que chega tarde, depois que boa parte das escolhas já foi feita. E é justamente por causa dessas histórias que uma nova geração de homens está mudando o comportamento. Eles não estão desistindo do amor, estão desistindo da pressa. Eles não estão evitando compromisso, estão exigindo mais clareza antes de assumir um. Casamentos hoje acontecem mais tarde, depois de mais tempo de convivência, com mais conversas sobre dinheiro, sobre papéis dentro da relação, sobre expectativas reais em vez de expectativas herdadas dos pais ou da novela das 9. Isso não é sinal de fraqueza emocional, é sinal de maturidade estrutural. Existe também uma mudança silenciosa acontecendo na forma como homens enxergam autoestima e propósito. Durante muito tempo, o valor de um homem foi medido quase exclusivamente pela capacidade de sustentar uma família. Hoje, com mais mulheres financeiramente independentes, esse papel tradicional está sendo redesenhado. E isso, na teoria, deveria aliviar a pressão sobre os homens. Só que na prática, muitos ainda carregam a mesma cobrança interna, só que sem a mesma clareza de função que tinham antes. Resultado: uma geração inteira tentando entender qual é seu papel dentro de relações que já não seguem o roteiro dos pais e avós. E talvez essa seja a virada de percepção mais importante de todo esse assunto. O problema nunca foi homem versus mulher. Isso é raso, é simplista e distrai do que realmente importa. O problema é um sistema inteiro, econômico, jurídico, cultural, que mudou de forma acelerada nas últimas décadas, enquanto as expectativas emocionais das pessoas, dos dois lados, ainda estão tentando alcançar essa mudança. Homens e mulheres hoje estão navegando o mesmo território desconhecido, só que com bagagens diferentes, medos diferentes e conversas que, na maioria das vezes, ainda não acontecem com sinceridade suficiente. Se você é um homem assistindo esse vídeo agora, talvez reconhecendo pedaços dessa história na sua própria vida, eu quero te dizer uma coisa com todo cuidado. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas você precisa se permitir fazer as perguntas certas antes de tomar decisões que vão moldar décadas da sua vida. Perguntas como: eu quero isso porque realmente quero, ou porque é o que sempre me disseram que eu deveria querer. Eu conheço de verdade a pessoa com quem estou construindo isso, ou construí uma imagem confortável dela na minha cabeça. Eu tenho clareza sobre o que estou arriscando, financeira e emocionalmente, ou estou apenas seguindo o fluxo? Se esse vídeo tocou em algo que você já sentia, mas nunca tinha ouvido em voz alta, deixa aqui nos comentários. Você também já fez essa conta? Já se pegou pensando se está no caminho certo, ou só seguindo um roteiro que nem era seu? Esse canal existe para a gente pensar essas coisas juntos, sem julgamento, sem resposta fácil, só com honestidade. Se você chegou até aqui, faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente param para refletir sobre a própria vida, e isso já diz muito sobre quem você é. Se inscreve, deixa seu like e continua essa conversa comigo no próximo vídeo, porque entender isso agora pode te poupar anos de dúvida no futuro. A gente se vê? Os caras estão mais frouxos e as mulheres estão ocupando o lugar dos caras, sabe? A gente fica naquele dilema daquela competição louca de tipo assim,
de inversão de papéis e tipo, não, a mulher querendo tirar o lugar do homem, o homem querendo tirar o lugar da mulher, sabe? Cara, pra que você vai ficar discutindo, batendo boca um com o outro? Os dois querem a mesma coisa. A gente não foi colocado no mundo pra brigar, sabe? A gente foi colocado no mundo porque a gente tá do mesmo lado, porque a gente quer fazer a mesma coisa, exatamente. Então, cara, pra que a gente fica nessa? Só que é dos dois lados, novamente a responsabilidade, né? Então, pô, um cara, quando ele vê a mulher em casa, que ocupa todo o espaço, sabe? Que é uma mulher super expansiva e quer mandar em tudo, e quer discutir por tudo, e quer fazer tudo, Sim. ele vai se sentir recatado, ele vai ficar frouxo. Por quê? Quem faz tudo é a mulher, pô. A mulher troca o pneu, a mulher troca a lâmpada, a mulher pede a comida, a mulher paga tudo. O que vai acontecer? Ele vai ficar frouxo, porque ele vai olhar e falar assim, ela faz tudo, ela toma iniciativa de tudo, ela tem atitude de tudo, então eu não tenho papel nessa relação, vou ficar quieto na minha. Aí fica com medo de falar, de se posicionar. Só que do mesmo lado, às vezes também tem o lance do homem por si só. Às vezes teve uma criação, aí isso vem muito por falta de figura paterna, de falta de figura masculina, né? Então, assim, ele foi criado num ambiente onde não tinha um homem de referência. Esse homem não necessariamente precisa ser o pai, pode ser o avô, um tio, ou qualquer pessoa ali próxima. Ou se essa referência de homem também era o homem frouxo, que não tinha atitude, e aí em casa ele viu que a mãe era sempre a pessoa que mandava e o pai era sempre a pessoa que ficava quietinha.